Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, segunda-feira, começando a semana, e eu queria desejar a você a plenitude do Espírito Santo, o poder de Deus derramado sobre a igreja, através do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, queridos? Amados, ontem eu ministrei uma palavra que eu creio profética, né, lá na igreja, no Sermão da Noite, e nessa palavra eu fiz alusão ao número 3, né, dentro, claro, dos propósitos de Deus. E Deus nos levou ali ao relato de Atos 2, né, em que descreve o dia de Pentecostes, né, fixando exatamente o que ocorreu na terceira hora do dia, né, ou seja, aquele ato de derramamento do Espírito aconteceu de manhã, na terceira hora do dia. Né. Falamos da instrução dada por Jesus Cristo, para que os discípulos aguardassem em Jerusalém, né, o derramamento do Espírito Santo, que ele prometeu enviar. Isso aconteceu de fato, né, no momento de culto, e foi exatamente o que deu início à igreja espiritual, né, a igreja espiritual de Jesus. Né? E essa igreja permanece até os dias de hoje. Então, a obra de salvação, né, no plano divino começou para mim na primeira hora, que é o período das profecias, das promessas, dos arquétipos, das figuras, né, apontando tudo para o Cordeiro que viria, e culminou com a vinda de Jesus, né, a este mundo pela sua encarnação, né, espiritual, gerada pelo Espírito Santo. E morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação, e de novo o número 3, né? Ele ressuscitou o terceiro dia. Nós temos aí, fiz várias referências na Bíblia sobre Jonas, né? Sobre Oséias também, ele nos despedaçou o terceiro dia, né? nos sarará. Então a terceira hora, né, como eu chamei a mensagem, ela iniciou-se ao se cumprir o dia de Pentecostes e está ainda em curso, né? Não sabemos quando exatamente falta para ser completa, mas por discernimento espiritual, eu até falei isso ontem, nós podemos observar os sinais dos tempos. E eu diria, como tenho dito, né, como tenho afirmado, que o cenário está pronto, né? Todo o cenário descrito na Bíblia, em Apocalipse, né, e nas profecias estão prontos, né? Ou melhor, está pronto, né? Então, da mesma forma como Jesus instruiu a nós, os seus discípulos, que devemos estar aguardando o cumprimento da sua promessa, ele fez essa promessa em João 14, né? Eis que vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, né, estejais vós também. E ele disse que voltaria para nos buscar, para estivéssemos com ele, onde ele está, né? Então foi uma promessa feita por Jesus. E também tem a promessa do dia em que ele ascendeu aos céus, quando o anjo disse aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Está lá em Atos 1, né? Eu falei ontem, amados, que eu creio firmemente que a terceira hora, ou seja, o tempo da graça e do Espírito Santo, está muito próximo do fim, né? Eu creio que nós estamos dando as últimas voltas, né? O ponteiro de segundos está aí dando a última volta. E como eu disse, pelo discernimento dos sinais do mundo, né, é o que nós estamos vivendo, que nos mostram que nós devemos estar em vigilância, né, pela volta do Senhor. Está bem mais próxima, né, do que quando nós abraçamos a fé.
Então, hoje aconteceu uma testificação que eu entendo como testificação, né? Aqui na minha devocional diária, eu estava lendo justamente o livro de Josué no capítulo 3, né? Mais uma vez o número 3, deparei-me aqui mais uma vez com a referência do número 3 e até usei um termo que chamei de número de completude divina, né? Que diz que ao fim de 3 dias passaram os oficiais no meio do arraial, né? Diz lá em Josué 3, e ordenaram ao povo, né? Quando virdes a arca da aliança do Senhor, partireis vós também do vosso lugar e o seguireis. E na continuidade, Josué fez uma ordenação, ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha, esta era uma notícia, né, que o povo de Israel, Josué, esperava. Imediatamente ele enviou mensageiros por todo o acampamento, né, que representa o acampamento de Israel, que representa a igreja mundial, a igreja hoje no mundo, anunciando, né, que na manhã seguinte eles deveriam levantar acampamento e armar as suas tendas à margem do Rio Jordão. Finalmente chegariam, né, ao ponto de entrada da Terra Prometida. Tudo isso é uma figura muito linda, muito linda. Nós sabemos que a Bíblia é autorrelacionada, ou seja, tudo se conecta de forma cristocêntrica, né? E escatologicamente falando. Esse texto de Josué, para mim, me deixa muito claro que é um paralelo com a volta do Senhor Jesus, quando diz ao fim de 3 dias, né? Ou seja, ao final da terceira hora, né? Ao final daquele momento do derramamento do Espírito, a arca, que é figura de Cristo, será vista, né? E devemos segui-la santificando-nos, preparando-nos para o momento incrivelmente desejado. Eu falo incrivelmente porque é desejado por todo cristão autêntico, verdadeiro, né? Por todos os que receberam a marca, o selo do Espírito Santo, quando receberam a graça de Deus em Cristo. Então, meditando um pouquinho, né, nesse trecho do livro de Josué, eu entendo aqui que é uma testificação da mensagem de ontem. Quem escutou a mensagem de ontem vai entender. Nós vemos aqui que está claro a cena, né? O Jordão era com as suas margens inundadas naquele momento, com profundidades variadas e coberto por uma vegetação densa. É figura desse mundo, né, que vivemos, que poderia facilmente fazer alguém tropeçar e ser jogado na correnteza dele, né? Essa foi a visão que as centenas de milhares de pessoas tiveram quando armaram suas tendas ao longo do rio. E é isso que essa imagem nos traz, né? Nos dá assim uma ideia da população dessa terra. A Bíblia nos conta que eles passaram os 3 dias, né? Ou seja, as 3 horas, a terceira hora, com a torrente do rio minando toda a confiança, né? Assim como as circunstâncias desse mundo faz com todos nós. Aquela espera, aquela expectativa martelava, né, a realidade em cada israelita, eu creio, né? Dava para ouvir as dúvidas, né, junto às fogueiras ali das barracas, né? Talvez os mais fortes entre nós consigam enfrentar esta enchente, eles diziam, né? Mas como que nós vamos conseguir atravessar com criança, com doentes, com idosos, né? Com uma série de problemas, sem mencionar todos os nossos bens, né? Eu estou aqui conjecturando, né? Então, um insistente não tem jeito, né? Começou a se formar, eu creio, nos seus corações, enquanto ouviam o rugido das águas, né? Hoje nós estamos escutando rugidos desse mundo, né? Boatos, uma série de circunstâncias que estão ocorrendo não só no nosso lugar, a nível de violência, mas no mundo. Hoje, imagina se nós ficamos aturdidos com tiroteios aí que escutamos às vezes no nosso bairro.
Imagina lá, né, em Israel, as sirenes tocando, foguetes, mísseis, tomahawks e outros, né, cruzando os céus. São verdadeiros rugidos da água de um Jordão que nós estamos vendo, né? É fácil nos identificarmos com Israel, né? Muitos de nós enfrentamos Jordãos pessoais, né? Que parecem tão fortes, poderosos, né? Que nem tentamos atravessá-los. Olha, nossas vidas parecem estagnadas muitas vezes, presas do lado errado das promessas de Deus. Nós lemos sobre a vida abundante, mas não conseguimos sair do deserto muitas vezes, né? Sabemos que com Deus podemos, né, transformar aquele não tem jeito em uma porta aberta, uma estrada principal. A grande questão que pairava sobre o acampamento de Israel e sobre as nossas vidas também hoje é: andaremos por vista ou andaremos por fé, né? Acreditamos realmente que Deus pode lidar com o impossível. Josué 3 nos diz algo que ecoa por toda a Escritura até os nossos dias, né? O que é impossível aos homens é possível para Deus. Está lá em Lucas 18, né? Então, irmãos, a mesma ordem dada por Josué, né, que eu creio é mensageiro de Deus, de santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação, ela envolve interromper a nossa rotina, né, para estarmos espiritualmente alertas, né? Deus estava prestes a fazer maravilhas e eu continuo teclando nessa mesma tecla. Ele está prestes a aparecer e fazer maravilhas, nos levando para estar junto com Ele. Eles não queriam, Israel não queria perder isso por estarem distraídos. Creiam nisso. Então, santificação significa deixar de lado o que é típico, né? Preparar o espírito para ver onde Deus está trabalhando, para que nós possamos nos juntar a Ele, até porque o escritor de Hebreus 12 afirma que sem santidade ninguém verá Deus. Eu não quero ficar de fora dessa travessia. E eu creio, né, que você que me ouve, que me vê nesta manhã, também não é verdade isso? Então creia, entendo ser o Espírito Santo a nos orientar. Chegou a hora da verdade, concentremos-nos, né, em Deus, isso é essencial, santifiquemo-nos a Ele, é vital, mas eles nunca cruzariam o rio a menos que dessem um passo de fé. Nós precisamos dar esse passo de fé. Crer. Se crermos, veremos a glória de Deus. A ordem de Deus exigia que eles molhassem os pés antes do milagre, né? Molhar o pé, para nós hoje, é deixar-nos lavar pelo Senhor Jesus, como Ele fez com seus discípulos na última ceia com eles, né? Se não agirmos de acordo com o que Deus disse, jamais atravessaremos o nosso Jordão, né? E note um detalhe importante: depois de darem o passo, eles deveriam ficar parados, esperando, atentos. Por quê? Para ver o poder de Deus. A única ação deles deveria ser um passo de obediência, né? De fidelidade, de permanência. Isso era fundamental. Era um testemunho de dependência, né? Eles reconheciam que não era o trabalho deles, não era a capacidade deles que mudariam as coisas. Era Deus e somente Deus. Então, o milagre aconteceu, né? Em algum lugar do rio acima, as águas se acumularam, né, como um grande monte, o leito do rio se secou, um estrondo do rio foi substituído pelo som da multidão de Deus avançando naquela terra seca. E creia, assim será. Diz a Bíblia que o dia da volta do Senhor Jesus será acompanhado de alarido, de voz de arcanjo, de trombeta, né? Som de trombeta de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, descrevendo, né, os sinais audíveis, solenes, que acompanharão a segunda vida do Senhor Jesus Cristo. Em
indica um momento de grande clamor, de ordem divina e a ressurreição dos mortos em Cristo, seguido, né, pelo arrebatamento. Então, irmãos e irmãs, e eu creio ser uma testificação, eu anseio por ver Deus fazer o que só Ele pode fazer, né? Um Jordão intransponível pode se estender diante de nós, claro que pode, né? E os desafios podem parecer grandes demais, mas o fim da terceira hora é iminente e as lições de Israel permanecem para nós hoje. Nós devemos crer que nada é difícil demais para Deus. Nós devemos nos concentrar, né? Concentrar as nossas almas em Cristo e segui-lo, né? Devemos abandonar todo pecado e nos consagrar, nos santificar a Ele. E, finalmente, devemos estar prontos para dar um passo de fé quando Ele nos chamar, sempre cientes, né, de que qualquer vitória duradoura vem unicamente do Senhor. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, compartilha essa mensagem com alguém. Toca aí entra no canal do YouTube, dá um seu like. Inscreva-se nesse canal. Amém, queridos? Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.